Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura do último artigo da série que eu disse, intitulado Tradição Revolucionária, o quarto, que está nesse livro, Breve Retrato do Brasil, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, do professor Olavo de Carvalho. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de pedir se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixo o link para os meus cursos sobre leitura, Platão, e-books, Dostoiévski, enfim. E também deixarei o link para a obra do professor Olavo de Carvalho. Quem puder, adquira. Os meus cursos estarão ajudando o canal e também a obra do professor, né? Provavelmente a sua família, enfim. E que trará um benefício para você. Então, quem está chegando aqui nesse quarto vídeo, para que você entenda a sequência, eu gostaria de pedir, vá na playlist do meu canal, Olavo de Carvalho, ou na playlist nos vídeos anteriores a esse, que são os 3 outros artigos, para que você pegue o fio da meada. Bom, para encerrar essas breves explicações, só faltam 2 coisas: dar um exemplo concreto entre milhares de outros possíveis da continuidade histórica da ação revolucionária e esclarecer, como me pedem alguns leitores, o conceito de movimento revolucionário mundial. O exemplo trará por si um começo de esclarecimento. Escrevendo em 12 de junho de 1883, Edward Bernstein Friedrich Engels dizia que era preciso induzir os inimigos da Revolução a fazer-se uns aos outros em pedaços, moer-se uns aos outros até virarem pó, assim pavimentando o caminho para nós. Essa é justamente Engels escrevendo ao Edward Bernstein. Decorridos 40 e tantos anos, a proposta ressurge na boca de Lenin, mas agora já não como mera ideia, e sim como estratégia pronta para aplicação imediata. Tendo a experiência da guerra imperialista entre as potências europeias como condição preparatória do levante revolucionário, mas vendo que os resultados obtidos tinham sido apenas parciais, com a instauração do socialismo num só país, ele se perguntava, em 1916, o que é necessário para que a revolução volte a eclodir, mas desta vez em escala mundial. A resposta que ele dá é inequívoca: precisamos de uma segunda guerra imperialista. Hoje, sabe-se com certeza histórica suficiente que a sugestão não caiu no vazio, mas foi levada à prática com destreza quase mágica pela política externa de Stalin, estimulando em segredo as ambições imperialistas de Hitler, ao mesmo tempo que promovia nas democracias ocidentais uma violenta campanha antinazista. Stalin conseguiu induzir as grandes potências a fazer-se uma às outras em pedaços, pavimentando o caminho para a ocupação de meia Europa pelas tropas soviéticas, o que era o seu plano desde o começo. Entre a carta de Engels e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, passaram-se 6 décadas. Nesse ínterim, o que era apenas uma possibilidade teórica transformou-se num plano de ação e uma estratégia de efeitos avassaladores. Essa transformação só foi possível porque, ao longo de 4 gerações, os revolucionários comunistas não cessaram de meditar e remediar os mesmos textos, sempre com o propósito de transmutar a teoria em prática e de enriquecer a teoria com os resultados da prática. Lembrem-se que é justamente ali no início do marxismo, né, que é dada aquela premissa, não foi por Marx, foi por antes, como mostra o Kolakowski, de transformar a filosofia, tirar ela daquele instrumento que era mera contemplação e transformá-la em ação. O nome do autor, se não me falha a memória, é August Tchaikovsky, alguma coisa assim. Mas era essa a ideia. Essa continuidade
porém vai muito além da evolução interna do movimento comunista estrito sensu. Thomas Müller, Maquiavel ou Marquês de Sade nunca foram comunistas nem membros de um partido que não existia no seu tempo. Eram revolucionários no sentido mais genérico do termo. Mas quem pode negar a força que o movimento comunista adquiriu ao absorver suas doutrinas, transmutando-as em ferramentas estratégico-táticas pelos bons préstimos de Ernest Bloch, Antônio Gramsci e Jean-Paul Sartre? Nem sempre o material absorvido vem da mesma facção revolucionária. A linha nacional romântica do início do século XIX, que deu origem ao fascismo e que muitos revolucionários internacionalistas e materialistas chegaram a condenar como reacionária, acabou se integrando muito bem na cultura comunista através da interpretação que lhe deu o filósofo marxista húngaro Georg Lukács. Sem isso, florescimentos posteriores, como a teologia da libertação, não seriam possíveis. Do mesmo modo, as lições de Lenin se transformaram no modelo para a criação do movimento fascista italiano. Às vezes, a substância a ser transmutada vem de fonte estranha. O Dr. Freud, um conservador que despreza o socialismo, e aqui basta vocês pegarem o livro que se chama O Mal-Estar na Civilização, que é uma das últimas obras de Freud, que ele vem com o futuro de uma ilusão e depois com o mal-estar na civilização. Ele faz uma crítica veemente aos desejos infantis dos socialistas. Estava bem consciente do potencial explosivo de suas teorias, mas não poderia imaginar a facilidade com que, através de Wilhelm Reich, essa força anárquica viria a ser enquadrada no arsenal do movimento comunista. Procure no meu canal uma resenha na qual eu falo sobre o livro que se chama A Revolução Sexual, de Wilhelm Reich. Tá? E aqui não podemos esquecer, até o professor não cita nesse artigo, mas nós não podemos esquecer da obra o Eros e a Civilização, do Herbert Marcuse. Eu tenho uma resenha nesse canal, tem um longo debate que eu tive ali escrito com o rapaz sobre sobre o impacto da obra ali do Marcuse, porque basicamente Freud diz que existe o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? E que a criança nasce do princípio do prazer. Estou explicando aqui grosso modo, que ele vai abandonar o princípio do prazer, tendo em vista adquirir o princípio da realidade, que são as leis, as regras. Então, Marcuse vai falar de uma possibilidade de não reprimir esse princípio do prazer e como se eles andassem de lado a lado, e que fosse possível viver também com o princípio do prazer, mas Freud fala que a culpa é indispensável, né, lá no Mal-Estar na Civilização, como instrumento da neurose, enfim, que a culpa tem um papel importante. Ele tá o resumo da ópera, digamos assim, no Mal-Estar na Civilização, e Marcuse não. E Marcuse vai falar justamente da utilização, não mais daquele proletariado como Marx fazia a utilização, mas sim do que ele chama de lumpenproletariado, que é pegar essas minorias, enfim, e reuni-las de forma a utilizá-las em prol do movimento revolucionário. Tá? É bom também salientar que a escola de Frankfurt, a qual Marcuse pertencia, eles eram contra a filiação dos seus membros ao Partido Comunista, mas o que não deixou de fazer com que eles atuassem em prol do movimento revolucionário. Tem um artigo, inclusive, do Marcuse, que agora me falha a memória, que ele fala que não deverá haver qualquer tolerância com a direita, né? Então eles fazem uso de todo esse arsenal. E na Revolução Sexual foi o Reich, que inclusive na época foi excluído das sociedades psicanalíticas, e o Marcuse, tá? E também ali no Libido Dominante, no livro do Ernest Michael Jones, haverá ali, vai falar sobre os impactos do relatório Kinsey, né, do Alfred Kinsey. Enfim, eu tenho uma resenha no canal também sobre o livro Libido Dominante. Quem tiver interesse, procurem lá, tá? Tem muitos vídeos antigos, mas que são muito interessantes e que complementam esse material daquilo que eu estou falando aqui. Tá bom, gente? Façam essa gentileza.
Tá? Procurem esses materiais que vão dar um complemento para vocês. Eu fiz uma resenha mais extensa. Eu fiz tanto a resenha do Marcuse, quanto a do Reich, quanto a do libido dominante, que vem de encontro a esse trecho aqui, tá? Tudo atuando em prol do movimento revolucionário. A unidade histórica da revolução não é a unidade formal e burocrática de uma organização, de um partido, mas a unidade viva e móvel de uma tradição que, ao longo dos tempos, vai tudo absorvendo e transmutando em instrumento de poder, aumentando incessantemente a força do giro de um movimento que, não podendo levar a parte alguma, tem seu próprio incremento ilimitado como única finalidade e justificação da vida humana. O que quer que seja uma ideia, uma doutrina, um símbolo ser transfigurado em meio de ação política com vistas à concentração do poder para a transformação do mundo. Ali está presente a unidade do movimento revolucionário mundial, para além de todas as divergências partidárias e ideológicas, como nós estamos dizendo lá desde o primeiro artigo. Ao longo do tempo, essa unidade de início nebulosa e meramente potencial vai se tornando mais clara aos próprios revolucionários. A confraternização de gaysistas, feministas, comunistas, radicais islâmicos, neonazistas, social-democráticos e tutti quanti que hoje reúne facções anti-hostis num fronte mundial contra as democracias ocidentais e o cristianismo. É o resultado de um longo processo de incorporação no qual o movimento revolucionário realiza sua unidade à medida que a percebe e a percebe à medida que realiza. Tem um pós-scriptum que diz o seguinte: se querem mais amostra da hegemonia revolucionária mundial, leiam a notícia publicada no Cultura do Estadão. Fala de um filme do cineasta alemão Alexander Kluge, de 9 horas de duração, inspirado em O Capital de Marx. Uma ideia de Sergei Eisenstein, cineasta oficial de Stalin, que em 1929 os produtores acharam demasiado dispendiosa e irrealizável. Alguém é capaz de imaginar uma chatice de 9 horas de duração, mas anticomunista, sendo financiada por verbas bilionárias e lançada com grande alarde em todo o mundo? A indústria inteira do show business, como a quase totalidade da indústria cultural, é pura máquina de propaganda revolucionária, dominada por gente que ainda tem o cinismo de se fingir de marginal e discriminada pelos donos do capital. 25 de julho de 2011.